Você se conhece? Conhece seus desejos, suas vontades, seus sonhos? Já fez alguma vez o próprio diagnóstico? Seja bem-vindo ao canal Inglês Pra Quê? Eu sou o Ricardo e hoje nós vamos conversar sobre eu, você. Quem é você? Vou começar nesse vídeo falando sobre mim, o eu. Eu sou uma pessoa que eu estou o tempo todo em busca do novo, da descoberta, do literalmente romper fronteiras. Então é o que me encanta, é o que me motiva, é o que me estimula. Mas para isso eu precisei criar algumas ferramentas próprias, para eu não permitir que barreiras, obstáculos, falta de foco, de objetividade interrompesse ou atrapalhasse meus objetivos, ou atrasasse o meu processo de conquista. Então eu criei o mecanismo da marreta. Eu tenho uma marreta muito poderosa. Toda vez que eu encontro com algum obstáculo, alguma barreira, alguma coisa que vá me impedir, e quando eu falo de obstáculos reais e imaginários. Então, para exemplificar, o que pode ser um obstáculo, e aí nós vamos para o caso das viagens, a falta do idioma, o dinheiro, falta de conhecimento do destino, desgaste físico, as escolhas, o que eu preciso abrir mão. Eu preciso abrir mão de algumas coisas para talvez conquistar essa viagem. Então, eu uso a marreta. A marreta me auxilia nisso. Ela vai abrindo o caminho, vai destruindo tudo aquilo que tenta me impedir. Junto da marreta, eu tenho um recipiente onde eu coloco a gasolina de foguete. É o que me ativa. Então toda vez que eu me sinto assim meio para baixo, saindo do foco do meu objetivo, eu vou lá e tomo essa gasolina do foguete. E é o recurso que eu utilizo para me manter ativado. E o que é a gasolina do foguete? São os motivos que me levam àquela conquista. Por que eu quero conquistar aquilo? Porque eu quero ir lá. Porque eu quero conhecer. E isso pode ser utilizado em vários momentos da vida, para várias circunstâncias. Por exemplo, para uma viagem eu queria ir para Jerusalém, e a segunda vez que eu pisei em Jerusalém, a minha gasolina de foguete foi: eu quero passar em Jerusalém pelos locais que Jesus passou. Eu queria ter essa experiência, essa vivência, sentir a energia daquele local. E aí eu fui para Cafarnaum, lá onde é a casa de Pedro, o Morro das Bem-aventuranças, eu fui conhecer o Mar da Galileia. Então eu rodei esses locais. Depois retornei para Jerusalém, andei muito pelas muralhas da Jerusalém Antiga, Monte das Oliveiras, e por aí vai. Essa é a forma que eu ativo, que eu acabei ativando. Esse foi meu combustível. Nesse exemplo, eu usei o meu combustível de foguete, minha gasolina de foguete, que é o que me mantinha ativado, que eu queria seguir, queria conhecer, queria passar por onde Jesus passou. E aí a gente tem que entender que precisamos fazer esse diagnóstico. O diagnóstico é feito para qualquer coisa da vida. Então vamos focar ele para a viagem. E aí a gente analisa, viajar é algo especial? Para você é especial? Vocês já perceberam o tanto de matérias, o tanto de postagens falando sobre viagem? O quão enriquecedor é a viagem? Você que viaja, ou que não viaja e consegue se imaginar viajando, você acha que não vai te fazer um bem? Você ser inserido naquele local, naquela cultura, com aquelas pessoas? O quanto isso pode te engrandecer?
Então já começa por aí fazendo esse seu diagnóstico. Será que a viagem é tão benéfica assim? E é claro que para algumas pessoas não vai ser, não é benéfico. Algumas pessoas preferem trocar de carro do que fazer uma viagem. Algumas pessoas preferem... As escolhas são outras. Prefere comprar algo ao invés de viajar. E aí a gente põe na balança se é necessário, se é necessidade, se não é. Mas aí eu te pergunto, você que trabalha, você que dá um duro danado, será que não merece ter um momento prazeroso, um momento de experiência, aprendizado, um momento de conquista, um momento de vivenciar o novo, de romper fronteiras? E aí é meu ponto de vista em relação à viagem. Para mim, viagem é algo engrandecedor de fato. E são conquistas pessoais. Poxa, eu já pisei em tal lugar, eu estive lá. Eu sou capaz, eu fui. Imagina o tanto de gente interessante que você não conhece. E eu tô falando porque eu conheço muita gente interessante. Em todos os lugares que eu passei, eu tenho contato com as pessoas que eu conheci, que me ajudaram, que me auxiliaram, que eu ajudei, a troca de experiências, os passeios que fizemos juntos, as conversas. Isso não tem preço. As experiências e as vivências, elas não têm preço. E a viagem em si, e aí quando você começa a viajar sozinho, isso se intensifica, e depois eu explico por quê, é algo que te fortalece muito, te torna antifrágil. Você vai se tornando antifrágil. E aí todo perrengue ou todo aquilo que você aprende vai te tornando assim mais resistente e você cria como se fosse uma couraça, uma blindagem, que aquilo que talvez te abalaria ou te incomodaria há um tempo atrás já não te incomoda mais. Seu entendimento, sua aceitação. Você evolui como pessoa. Esse é o ponto que eu posso compartilhar com vocês, que a evolução como pessoa é algo que vale muito a pena. E aí eu entro num tema do idioma, que no meu caso eu não falo inglês até hoje. Só que com o hábito das viagens, eu fui pegando algumas palavras ou algumas coisas que facilitam o meu entendimento com as pessoas. Lá no começo, quando eu viajava, o inglês para mim não tinha importância nenhuma. A importância foi ganhando significado com o passar do tempo, quando eu percebo que algumas experiências poderiam ser muito mais intensas, muito melhores, se eu falasse o idioma. Então, o meu objetivo nesse momento, com esse canal, é que, não que você não fale inglês, mas se você não fala inglês, isso não pode ser um fator limitante para você não viajar. Vai em frente, viaja. Ah, mas eu preciso aprender. Se você for esperar você se tornar fluente para poder subir no avião e desembarcar lá do outro lado do mundo, esquece. Esquece. Usa sua marreta. Pode pegar minha marreta ou cria uma para você e vai rompendo esses obstáculos. Não permita que isso te bloqueie. Não permita que isso se torne uma âncora, que a falta do idioma se torne uma âncora para você permanecer onde você está. Vai e viaje. Ah, mas eu preciso aprender inglês? Precisa, é muito importante, inglês é fundamental, abre portas no mundo inteiro. Só que eu quero que você entenda que eu não vou esperar eu aprender o inglês para poder ir. Vá e estude e continue. Continue aprendendo, mas viajando. Viajando, vai atrás do que tem lá fora. Tem muita coisa boa aí fora para você aprender. Muita, não tenha dúvida. Não se bloqueie. Você não merece. Você merece ser ativado. Ative isso aí e vai. Vai e aí você vai descobrir que o inglês não te impede. Muito pelo contrário, as viagens vão te incentivar, te impulsionar. As viagens, elas serão o combustível do foguete para você aprender o inglês. Aproveita e coloca nos comentários aí para mim qual destino você tem vontade de ir. Qual local? Falando ou não falando inglês. Qual é um local do mundo que te chama a atenção, que você sonha, que você tem vontade de conhecer?
que você gostaria de levar alguém que você gosta muito para aquele local. Escreve lá, país tal ou cidade tal. Imagina você no Coliseu de Roma, lá na Muralha da China, do outro lado do mundo. O que significa aquela estrutura? Por que ela foi criada? Por que ser tão grande, tão sólida, tão alta, tão forte? Pensa nisso. E no momento que você estiver lá, você vai falar assim, eu sou capaz, eu pisei aqui. Eu estou dentro do Coliseu Romano. Eu estou no território egípcio de frente com as pirâmides. Imagine isso aí. Coloca nos comentários pra gente e aí nós vamos conversando. E aí eu vou respondendo e vamos compartilhando um com o outro. E pra gente finalizar esse vídeo, qual que é o meu objetivo com esse canal? Por que eu criei esse canal? Para que ele é interessante para mim? E aí eu fui naquela pergunta, who are you? Quem é você? E é uma pergunta que eu faço constantemente para mim. Você tem que fazer, você tem que traçar o seu diagnóstico e você tem que entender que, mesmo nesse momento difícil que a humanidade está passando, onde a gente tem os fatores que não podemos ter esse deslocamento como havia antes, fronteiras fechadas, tudo isso eu entendo. Mas a viagem se inicia no planejamento. A viagem começa agora, hoje. Então, não importa se vai demorar um ano para abrir essas fronteiras. Começa hoje. Começa hoje com o planejamento. Qual o local que eu quero conhecer? Quantos dias eu quero ficar nesse local? Quanto gasta? Vai no Booking, pesquisa. Pesquisa quanto era a média da passagem aérea. Vai olhando quanto custa. Quanto eu preciso guardar em dólar. Meu planejamento eu vou daqui a um ano. Quanto eu preciso guardar por mês. Já vai estudando muito o local. Estuda bastante. E para quem não fala inglês, estudar muito, ler muito, conhecer muito sobre o local, sobre a história, facilita demais quando você pisa lá. E quando uma pessoa vem te explicar num idioma inglês, você entende pelo contexto da coisa. Uma palavra ou outra todo mundo conhece, todo mundo sabe. Então é isso, não deixa te amarrar não. Começa seu planejamento hoje. E aí coloca aí nos comentários, tô começando, já comecei o planejamento, vou visitar tal lugar. Quem sabe a gente não se encontra. Quem sabe a gente ainda não viaja junto. Então esse canal é onde eu vou compartilhar, onde eu vou ativar as pessoas que estão achando que não podem. Todos podem sim. Você pode, você é capaz. Pega sua marreta, pega seu combustível de foguete e se ativa. Inicia o seu planejamento. Já é o começo da viagem. Outro objetivo com o canal é fazer amigos. Eu quero estreitar vínculos com pessoas que têm os mesmos gostos semelhantes, dificuldades. Como eu posso ajudar essa pessoa? Que dica eu posso dar? O que eu posso esclarecer para facilitar a chegada em Petra, lá na Jordânia, lá na cidade dos Nabateus, uma das 7 maravilhas do mundo? Como que eu facilito isso? Como que eu posso ajudar você ou qualquer pessoa? Esse também é um objetivo do canal. E eu penso ainda que com esse canal eu vou criar um sistema, uma engrenagem onde pessoas que têm esses gostos semelhantes, sabe? São apaixonados, interessados em romper fronteiras. Unir essas pessoas em algum sistema, em alguma engrenagem que eu ainda vou criar, que eu ainda vou bolar. Eu vou unir esses apaixonados e os interessados. E aí nós vamos começar a romper fronteiras juntos. Fronteiras físicas, mentais, pessoais, todo tipo de fronteira. Um grande abraço, sejam bem-vindos. Até o próximo.